Fala, Tricolor! Estamos ao vivo mais uma vez aqui no pré-jogo entre Santa Cruz e Souza, retorno. E aí, esse episódio, nós vamos tratar da derrota para o Ferroviário, do pré-jogo contra o Souza e a polêmica da semana, a SAF do Santa Cruz e a aquisição em definitivo do Arruda. Então fica ligado, vem com a gente. Tamo junto, é tradição, não é moda. Boa noite, Jorginho e Baltar. Baltar de volta, né? Porra, depois dos passeios aí, nados com golfinhos. Passeio não, por covardia. Tava a trabalho. Boa noite, galera. Bom estar aqui de volta. Boa noite, Jorginho. Boa noite, Hélio. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Vamos embora, falar mais um pouquinho do Santa. Tô de volta, tô na área. Se derrubar é pênalti. Boa noite. Primeiro programa com derrota, né? Já tinha esquecido como era isso. E agora é como o Galhardo falou lá, né? Quem vai ter que pagar o pato é o Souza. Espero, boa noite. né? E bora-se embora. Vamos embora. Galera, antes da gente começar, né? Tá aí em cima, ó, o link no WhatsApp. A gente tá com um grupo aí para seguidores. Então você que quer curtir a resenha, conversar, falar do Santa Cruz, né? E tem informação lá, o nosso grupo do WhatsApp, ele é aberto, tá? Não é um grupo fechado, é aberto. Você vai poder falar, dar sua opinião, claro, com respeito, né? Nós temos as regras do grupo, mas já tem uma galera aí, acho que mais de 70 seguidores estão lá dentro, conversando, debatendo, falando um pouco do Santa Cruz, e é a oportunidade de você estar lá conosco, beleza? Então, a gente vai deixar o link de acesso no grupo aqui na descrição. Uma outra informação é que agora nós temos patrocinador, porra, parceiro, Eagle Designer, né, que desenvolveu essa caneca maravilhosa aqui. Eu já estou com refrigerante dentro dela, né? Então, se você quer uma dessa, a gente não vai vender, beleza? Vai ser sorteio, todas elas serão sorteadas, são canecas exclusivas. E você que quer confeccionar aí banner, lona para grid, copo, camisa, Eagle Design vai desenrolar para você. Então, vamos começar aqui conversando um pouco sobre o que foi a derrota espelhada, literalmente, de 3-1 para o Ferroviário. E aí, Baltar, Jorginho, o que é que vocês acharam? Então, Hélio, a derrota uma hora ia acontecer, né? A probabilidade do Santa Cruz conseguir o acesso de forma invicta era muito pequena. Apesar de vir fazendo uma campanha muito boa, uma hora isso aconteceria. E ainda bem que foi no momento que a gente podia perder e que dá a possibilidade de Marcelo Cabo verificar algumas fragilidades e acertar algumas coisas. Sobre o jogo em si, eu acho que foi a pior partida do Santa Cruz, tanto que veio a derrota, né? Ninguém teve bem de fato assim nesse jogo. Eu acho que foi um jogo onde a gente não pode culpar um A ou B. Foi um jogo que o time todo esteve aquém do que vinha jogando. Thiaguinho perdendo. Thiaguinho não vou falar nem de jogador exclusivamente assim. Eu acho que perdemos as oportunidades que tivemos oportunidades claras de gol e não aproveitamos. Nosso goleiro não esteve bem, a defesa também não esteve bem. E, para ser sincero, eu acho que o único que se salvou ainda foi Galhardo. Galhardo ainda fez uma boa partida, razoável, né? Pelo menos assim. Comparado ao que estava acontecendo, foi o melhor jogador, o mais lúcido em campo. Assim. E o resto foi muito mal, infelizmente. Eu acho que concordo com o que o Baltar falou aí. Pior partida, não tem comparação. A gente não teve tanta intensidade no meio campo, que é uma das marcas do time do Marcelo Cabo. E assim, mesmo na pior partida, eu acho que se tivesse um pouco mais de qualidade nas finalizações, a gente sairia até um resultado melhor. Quem sabe um empate. E, assim, não tem como dizer que a derrota foi boa, porque perder nunca é bom. Mas, assim,
foi bom para a gente ver que o time tem algumas falhas, tem algumas necessidades. O nosso ataque, eu acho que até Giovani fez uma boa partida também. Ô, Jorginho, desculpa interromper. Não é que foi bom, mas foi útil, né? Foi útil, exatamente. Palavra correta. Foi uma derrota útil porque talvez dê uma liga o sinal de alerta em alguns atletas. Marcelo Cabo possa trabalhar uma semana com derrota, que não tinha acontecido ainda. Gostei da partida de Galhardo, achei ele até mais voluntarioso na parte ofensiva, que ele tem sido voluntarioso na parte defensiva também, mas no ataque ele tem sido menos móvel. Esse jogo ele conseguiu ser mais móvel, deu assistências, mas a gente barrou numa coisa que ano passado aconteceu, esse ano no Campeonato Pernambucano aconteceu, que é a limitação técnica do finalizador, né? E esbarrou a bola em Thiaguinho. Normalmente é Giovani que está daquele lado. Foi Thiaguinho. Aguardar agora para ver se Renato entra em forma física para ser uma opção, porque a gente tem uma limitação técnica ali naquele setor, né? Cara, a minha visão do jogo, concordo com vocês aí. Para mim foi a pior partida do Santa Cruz, né, na era Marcelo Cabo. Inclusive a primeira derrota dele no ano, né? Primeira derrota dele na temporada. Mas eu acho que serviu para o seguinte alerta. A gente precisa de reforços. A gente tem, eu diria, algumas pessoas dizem, a gente tem 11 titulares. Não, a gente tem 10 titulares. Pelo lateral esquerdo eu não considero titular. Ele tá jogando porque quem é reserva dele mostrou aí no último jogo que não... Tá jogando porque não tem quem botar no lugar, verdade? Exatamente, o reserva dele não tem a menor condição. Eu, particularmente, tenho sido, talvez daqui dos três, eu tenho sido o maior crítico a ele, né? Assim, toda partida eu faço questão de falar do rendimento dele e, enfim. E outra coisa, Hélio, eu sei que é fácil falar na derrota, mas eu acho que tem outro jogador também que eu critico bastante, é esforçado, mas se Renato tiver uma boa forma física, Thiaguinho é reserva. Ele, assim, vem contribuindo, mas é um cara que tem certas limitações, né, velho? Certas limitações. Então, assim, o que pra mim pesou mais foi ver o time perder como perdeu, tá ligado? Ver o time perder como perdeu. Eu acho que a gente tá a menos de 45 dias do mata-mata e a gente não reforçou a equipe mais, né? Chegou o Renato aí, a gente tinha informação de que o Renato estava bem, né? A gente tinha informação de que o Renato estava bem, mas o próprio Renato disse que não está 100%. Já é uma merda da porra, né? Porque a gente esperava um cara para chegar e jogar. A gente não estava esperando um cara para chegar e performar fisicamente para poder entrar para jogar. Então a gente tem um problemaço agora, porque a gente está a menos de 45 dias e é um período crucial para a gente poder dar liga na equipe e entrar forte no mata-mata. A gente tem falado que o calo do Santa Cruz tem sido banco de reservas, né? Então, quando a gente não vai ter Israel pelo menos mais 2 jogos, e aí Totti não tem esse ano, o ano de Totti não é bom. Não são só esses Concordo, jogos. O ano de Totti não é bom. A gente não tem um lateral esquerdo titular. Então, o reserva que foi titular no jogo, inclusive Rodrigues entrou e foi melhor que ele, né? Então, muito melhor. Ele faz jus a ser reserva de Rodrigues. Gabriel Galhardo não fez a sua pior partida, mas quando entra o reserva dele, é pior. Então, a gente tem jogadores no banco que tem que ser banco de reserva mesmo. A gente não tem nenhum jogador que venha do banco para mudar a partida. Para ser titular, sentido. Exatamente, pô. João Pedro, ele é um jogador que eu estranho, porque assim, eu não quero que o João Pedro seja o craque do time. Eu quero que ele entre no segundo tempo e ao menos ele dê alguma dinâmica no jogo. Ele não faz absolutamente nada. Nada, zero. Nada. O cara é um zero, mano. Pelo menos ele entre e consiga manter o mesmo ritmo do titular, né? Sim. Mas Balta, ele tem pelo menos uma dinâmica, ele buscar o jogo.
mas ele é um jogador nulo. Então, hoje, para mim, o calo do Santa Cruz é o banco. Eu acho até que eu já falei alguma dessas vezes que a gente fez as nossas lives aqui a respeito de Tupanzinho, né? No Corinthians. Quem é mais antigo lembra de Tupanzinho. Sim. Que foi um eterno reserva no Corinthians, mas que a torcida era apaixonada por Tupanzinho e era considerado o pé de coelho do Corinthians, né? Porque Tupanzinho era o cara que sempre entrava no segundo tempo e sempre dava uma dinâmica e acabava ajudando muito o Corinthians, ou fazendo gol, ou ajudando os companheiros. E por isso ele era considerado o pé de coelho do time, que às vezes o time estava no sufoco, o Tupanzinho entrava no segundo tempo, da metade para o final do segundo tempo, e mudava a dinâmica do jogo. E Tupanzinho era um jogador, guardado as devidas proporções, obviamente, era um jogador feito Thiaguinho, assim, era um cara de velocidade, né? Um ponta de velocidade, Isso. e que pegava o outro time cansado e botava para cima e dava aquele calor, né? Como a gente chama no futebol. Então, era o talismã da Fiel. Isso. Então talvez Thiaguinho pudesse ser essa pessoa, entendeu? De entrar no segundo tempo, com a velocidade que ele tem, ele ia apavorar. Mas realmente Thiaguinho tá deixando a desejar em vários momentos, e muito mais por essa questão de finalização mesmo. Às vezes ele até joga bem, mas tem as oportunidades e desperdiça, o que acaba prejudicando muito a gente. Se o Santa Cruz tivesse feito os gols que perdeu, a A gente partida ia ver o jogo. E ainda que você diga assim, ia ser aquele tipo de partida que jogou mal, mas venceu, né? Sim. Então, assim, feito foi o primeiro jogo contra o 13 lá. Então, assim, não estou preocupado se a gente vai levar a pressão e não sei o que, e no final vencer, não. Eu quero jogar feio e ganhar todos os jogos e sair desse inferno de Série D. Então, se tivesse jogado feio e tivesse guardado as oportunidades que teve, tinha vencido e estava tudo certo. Então, o Santa Cruz até teve... Eu não lembro qual foi. Tem um canal no Twitter que analisa o Santa Cruz, Santa Cruz Analítica, uma coisa assim. Twitter existe mais não, viu, Jorginho? É o X, só para... É porque eu sou... Só para te atualizar, porque tu é um cara muito antigo. Eu sou fã do antigo dono. Tá bom. Aí não vou falar assim, não vou promover o novo dono, não. Aí veja só, o Santa Cruz tem levado gols logo em seguida de ter feito um. Eu vi essa estatística. E assim, esse jogo, ele poderia ter sido, se o Santa Cruz tivesse feito o gol, se acomodado, estudado o jogo, poderia ser diferente. Cada partida tem sua história, mas assim, nesse jogo poderia ter tido outra história. A gente teve um gol que a gente perdeu, que outro cara que esteve muito abaixo e tem caído o futebol dele, o William Júnior. William Júnior. Duas partidas. Ele chega dentro da pequena área, tem um cara dentro da área para fazer o gol, era só ele rolar, ele chutou errado, e a cabeçada de Totti, né? E Totti era só empurrar pro gol. E ele não tem a confiança, né? Porque se fosse o cara que é titular, o Negão ia dar uma cabeçada para dentro do gol e acabou-se. Entendeu? Então a gente poderia ter tido a gente poderia ter tido outra história na partida. O Ferroviário jogou bem, teve seus méritos. Não acho, e assim, depois do jogo, os engenheiros de obra pronta vieram, Ciel é o melhor jogador, era porque Ciel era, tá vendo? Era para ter trazido Ciel para Santa Cruz. Meu amigo, Ciel fez um gol que o zagueiro falhou e ele entrou dentro da barra, praticamente, e o goleiro para mim, dava para pegar aquela bola. Para mim falhou. E o outro lance teve um mérito sim dele, lógico, ele chegou chutando, mas qualquer jogador faria aquilo ali. Então, essa história de Ciel me cansa. E aí, ele faz dois gols de Santa Cruz, aí dá pano pra manga pra esses caras que todo ano... Ciel tem 43 anos, minha gente. Pelo amor de Deus. Só vai jogar no Ferroviário e acabou. Um detalhe aqui, Jorginho, que eu acho que os últimos 4 jogos, o Felipe Alves falhou, viu? Os últimos 4 ou 3 jogos, eu não lembro, acho que 3 jogos. O Felipe Alves falhou, viu? Eu acho que esse jogo contra o Ferroviário foi as bolas mais defensáveis. Aquele jogo contra o
O jogo no Arruda, eu acho que aquela Ferroviário no bola... Arruda, aquele chute de fora da área, mano, eu achei defensável. Eu não achei. Era Eu um também lance... não acho, não, Jorginho. Eu também acho que A bola bateu na bochecha da rede. nessa última partida, pela primeira vez, eu acho que Felipe Alves realmente houve uma parcela importante de culpa dele. Mas nas outras partidas, apesar da torcida ter criticado e tudo, eu falei disso nas outras partidas, eu não acho que ele tenha falhado, não. Ah, mas talvez ele pudesse ter pego. Sim, talvez não. Não foi nada que dá para ter certeza e dizer que ele falhou, não. E até porque, assim, falhar, para mim, é quando o gol é responsabilidade realmente do goleiro. Quando ele comete o erro que causa o gol. O erro técnico, né? O erro técnico não é visível. E não foi esse caso, entendeu? Assim, ele talvez foi uma bola defensável, talvez sim, mas e a defesa contribuiu como com isso aí tudo? Porque aquele gol de Ciel mesmo agora, que ele chutou de fora da área, porra, a bola chegou para Ciel, não tinha um cara na frente para botar um pé nem nada. Assim, Ciel, porra, todo mundo sabe que o destaque merda da porra, velho. O perigo no time do Ferroviário é Ciel. E não tinha um jogador, Ciel, na entrada da área, não tinha um zagueiro, um defensor marcando Ciel. Aí, assim, é muito fácil também a gente jogar a responsabilidade no goleiro. Eu fiquei procurando o lateral esquerdo, mano. A gente esteja acostumado com o goleiro fazendo milagres e salvando o Santa Cruz. E ele fez, tá? Teve uma cabeçada de Ciel, que foi uma pedrada. E ele pegou. Exatamente. Então, assim, aí talvez... Ah, não, mas se fosse fulano, tinha chegado, tinha não sei o que. Talvez sim. Mas ficar conjecturando assim, dizendo... Foi defensável. Mas daí a dizer que ele cometeu uma falha também e responsabilizar o cara pela derrota... feito, a gente falou no início, bicho. O time todo esteve mal. Todo mundo jogou mal pra cacete. A defesa toda não foi bem, entendeu? E não dá para botar a conta nas costas de uma pessoa só, não. Bom, eu de novo, volto aqui à questão da preocupação com relação a contratações. Estamos a menos de 45 dias do mata-mata. Se não contratar, a gente vai ter problema. Porque o pessoal diz, não, porque vai dar certo, meu amigo. Se jogar uma partida mal, como jogou essa aí, do Ferroviário, na hora errada. Pode botar o ano todo a perder. Então, eu acredito que agora, é hora da galera trazer reforço, velho. Agora, Hélio, assim, eu acho, e aí, quando a gente tiver informação, a gente vai falar a informação. E quando a gente achar, eu acho, não é opinião, Santa Cruz não vai se reforçar tanto não, tá? Não digo tanto, mano, mas vê. Acho que o Santa Cruz não traz, acho que o Santa Cruz não traz 2 jogadores mais não. Porra, aí me fudeu. Tem que, ó, vê. Eu acho, eu não sei, mas a gente precisava ainda de pelo menos umas 3 peças. No mínimo, pô. Pelo menos. No mínimo, velho. E isso eu tô. Outro cara pro ataque de centroavante, um outro 10. Estou contando que Renato vai ficar na boa forma física dele e vai ajudar aí, tá? Estou contando com isso. Mas assim, a gente precisa, na minha opinião, ainda de um lateral esquerdo urgente. Isso daí, eu venho batendo nessa tecla desde o início do campeonato. A gente precisa de um centroavante, um cara que seja aquele atacante de área nato, sabe? Aquele cara, o centroavante mesmo clássico, sabe? De área, de ficar ali para brigar, um jogador que seja forte, brigador dentro da área. E muito tem se falado em Léo Gamalho, né? Não sei se é verdade, se não é, se estão negociando, se não estão. A gente está num momento de muita perua, de muita fake news rolando, e aí você fica sempre na dúvida se é verdade ou não, se estão negociando ou não. Eu, particularmente, só acredito quando tem algo oficial. Então, por enquanto, para mim, não passa de especulação. Mas acho que a gente precisa de um jogador com esse perfil assim, de centroavante. E o outro, no mínimo, né, completando esses 3 aí que eu tenho pensado, é um camisa 10, assim,
um homem de meio campo. A gente precisa urgentemente de um cara de meio campo também. Ó, por que que eu acho que o Santa Cruz não deve... O Santa Cruz precisa dessas posições que Baltar falou aí, mas eu acho que o Santa Cruz não consegue contratar jogadores de qualidade nessas posições e Estando no onde está, máximo, né? e no máximo vai trazer jogadores da própria Série D, tá? Porque o único jogador que não está na Série D que eu acredito que possa sim ter algum tipo de sondagem ou negociação é o Gamalho. Pelo histórico que tem no Santa Cruz, enfim, pelo momento atual dele também, né? Ele é um jogador que nem está jogando, né? Inclusive, eu segui ele para ver algumas coisas. Ele está treinando em separado, está treinando sozinho. Então, por que isso? Porque a janela abriu. Os times de Série A estão correndo, os times de Série B estão correndo. O que sobrava é para a Série C. E aí, o que não tiver nenhum contrato, mercado, nenhuma sondagem, aí é que vai para a Série D. Então, para o Santa Cruz vai ficar difícil. Vai ficar muito complicado. Então, eu não queria Léo Gamalho. Eu falei a vocês que não, quer dizer, na realidade, não é que eu não queria. Eu não seria a minha primeira opção. Por conta das características dele. Mas talvez não seja também a do Santa Cruz, não. É o que dá para trazer, na verdade. Não, beleza, mas é isso. Se o Santa Cruz não tiver outra opção, ele é uma ótima opção como jogador. Agora sim, sendo muito sincero, viu, Jorginho? Para a Série D, Léo Gamalho, na minha opinião, é uma excelente contratação para essa posição. Sim, sim. Isso falando da questão técnica dele, sem falar da questão comportamental dele, entendeu? Eu acho com certeza, Baltar. É um jogador muito acima da série. Essas bolas que ficam pererecando dentro da área, ele vai colocar para dentro. Ele não perde os gols que o Santa Cruz tem perdido, não. O Léo Gamalho é um cara que sabe finalizar, tem uma qualidade indiscutível. A gente tem uma preocupação, inclusive já conversamos sobre isso, com a questão comportamental dele, mas assim, eu já estou pensando no Santa Cruz como SAF, tá? E ele vindo, obviamente, a gente sabe que ele viria pelo pessoal da SAF. Então, o problema de Léo Gamalho não é de indisciplina, não é de ser um cara de barca, de estar fazendo confusão, nada disso. O problema de Léo Gamalho é salário. Se ele estiver recebendo... Não é problema, né? É isso que eu estou dizendo. Se ele estiver recebendo em dia, tudo certinho, foi combinado, Léo Gamalho não é um cara problema. Agora, se ele não receber, aí ele é problema e ele tumultua o ambiente, ele faz o time joga contra, fica no motim também, e a gente já ouviu essa história. Espero muito que não aconteça, se ele vier realmente. Mas assim, ele não está 100% errado nisso não, tá? Eu também acho. Não tá 100%. Sim, pô. Eu acho que ele está errado. Eu acho que ele está errado em tumultuar o ambiente. Mas assim, reivindicar o salário dele. A galera tem que parar de romantizar algumas coisas em futebol. Tem que entender que jogador é um profissional e o profissional ele quer receber salário. Entendeu? Eu já fui funcionário do clube, vocês sabem disso, e eu já passei por isso, de ficar um bocado de tempo sem receber salário, não vou estar entrando em questões aqui de gestão de quem, quanto tempo foi, não sei o quê, mas eu sofri isso na pele. E eu sei como é difícil, ao ponto de que eu acabei desistindo e não tenho a mínima intenção mais de trabalhar em clube de futebol. Entendeu? Então, sobre Léo Gamalho, a minha questão não era essa questão de disciplina, enfim, era mais de como seria montado o elenco com Gamalho e Galhardo. Era isso em relação a... Se a gente vai apostar, eu não sei qual é o salário de Léo Gamalho, mas se a gente vai apostar esse valor, dava para tentar procurar alguém no mesmo patamar que casasse mais. Eu acho que não caberia os dois juntos. Não caberia. Então, a não ser que fosse uma opção assim, Gamalho vir para o meio. Não, Galhardo. Gamalho não, Galhardo vir para o meio e Gamalho ficar de centroavante, e aí você teria que sacar o William Júnior, ou então jogar com 4-4-2, né? Seriam 2 volantes e 2 meia.
Então, é isso. Eu não queria ele porque a gente teria que mudar o esquema, não dava para jogar os dois, enfim, essas questões. Mas, se por um acaso o Santa Cruz não encontrar ninguém, quiser trazer e Vai puder ter que trazer, trazer, meu porque amigo, tá vai ótimo, precisar, vai tá precisar. ótimo. E aí é problema para Marcelo Cabo, entendeu? Mas eu preferia que se o Santa Cruz tivesse a oportunidade, O problema é que trazer o treinador um gosta cara. de ter, né? Trouxesse um cara que assim, a minha preocupação com o William Júnior hoje não é o futebol dele. Ele é bom jogador. Eu quero saber se ele é irregular na carreira dele, porque eu conheci o William Júnior no Santa Cruz. Eu não conheci o William Júnior antes. E a gente sabe que existem jogadores assim, que fazem 2 partidas boas, some por 3, aí volta a jogar e tal. E aí eu não sei. O William Júnior é um jogador que eu conheci agora. A minha preocupação é essa, que a gente tem um 10 de qualidade. A gente tem um 10 dinâmico. A gente tem um jogador bom, mas ele já está 2 partidas aí sem jogar um bom Jogando futebol. abaixo, verdade. Bom, galera, passando agora para o próximo adversário, que é o Souza de Souza, na Paraíba. Nós vamos enfrentar o Souza e aqui eu chamo a atenção. Espero que seja a próxima vítima, né? Aqui eu chamo a atenção para o seguinte: a baixa quantidade de ingressos vendidos até o momento, né? Pouco mais de 9 mil ingressos. Tudo bem que a gente já tem São João rolando forte, né? É um fim de semana antes do São João, literalmente. E a gente sabe que São João e Carnaval aqui são festas que tiram o público do estádio, né? Tanto que, depois desse jogo do Souza, a gente só volta a jogar 20 dias depois, praticamente, né? Porque não tem condições de ter evento futebolístico para competir com o São João. É uma festa tradicional aqui no nosso Nordeste, especialmente em Pernambuco, que tem o maior São João do mundo. Foda-se o resto. Então, então, eu acho que é um jogo para a gente vencer a todo custo. Entretanto, a gente vai ter uma baixa na torcida. O que é que vocês acham? A baixa vai começar por mim, né? Eu não vou poder ir, mas não é por questão de São João, não, é por questão de estudo, né? Estou fazendo mestrado e, infelizmente, não vou poder ir para esse jogo. Mas, assim, Hélio, tem alguns fatores envolvidos nessa questão da procura pelos ingressos, né? Um deles é essa questão do São João, obviamente, e muito forte na nossa região. Só quem é daqui sabe o que o São João representa para a nossa região. Muita gente viajando já, muita gente indo Fora já. indo curtir Caruaru, Bezerro, tudo aí fora. Então, realmente diminui o público, né? Mas essa questão da biometria também, muita gente não conseguiu fazer ainda. Eu consegui, para você ter uma ideia, eu que sou um cara que tem instrução, que tem a oportunidade de ter um contato maior com O acesso à a ferramenta, né? tecnologia e tudo, eu tive dificuldade, consegui fazer a minha biometria, mas não estou conseguindo resolver a minha questão de sócio, o meu check-in não aparece. Então, tem essa situação. Eu vou ter que ir no clube para resolver. Tentei contato por WhatsApp com o canal lá que eles disponibilizam. A pessoa me respondeu no canal, falou comigo que ia dar continuidade ao meu atendimento e desapareceu. E até hoje não respondeu mais. Eu vou ter que ir ao clube para resolver isso. E aí estou tendo dificuldade de ir no clube por questões profissionais. Então, estou protelando. E provavelmente, se eu tivesse em condição de ir para o jogo esse final de semana, eu não iria ou tinha que correr amanhã lá no Arruda para tentar resolver para poder ir para o jogo. Então, assim como eu, tem muita gente que está tendo dificuldade e tem muita gente que já teria dificuldade naturalmente por questões de acesso à tecnologia mesmo, e aí fica mais difícil ainda. Eu acho que o Santa Cruz precisa melhorar a Futebol Card aí, né? Melhorar essa acessibilidade, esse suporte para poder a gente resolver isso o quanto antes. Eu não acho que é uma questão de a torcida deu uma esfriada, nem nada do tipo, não. É só dificuldade mesmo e acho que ainda vai ser um bom público.
Acho que vai ser um bom público, mas vai diminuir um pouco naturalmente, até pela questão do São João. Sobre a biometria facial, sobre a nova forma de adquirir os ingressos, seja de sócio ou não sócio, né? Vou dar um relato aqui, eu tenho um tio que tem mais de 60 anos, não tem tanta familiaridade como vocês falaram aí, e eu que fiz o processo para ele, entendeu? Por quê? Porque ele já estava acostumado com a outra empresa, ele já tinha Jorginho é aprendido. muito esperto, já está de olho na herança do tio. Aí ele já estava acostumado, eu tinha ensinado a ele, e essa aí eu ensinei, mas ele não conseguiu. E no jogo anterior, ele não conseguiu para cadeira. Quando ele tentou, não conseguia, foi para sociais. Aí nesse, eu disse, ó, me dá a senha login que eu faço daqui assim que abrir o check-in. Quando abrir o check-in, eu fiz o meu, fiz o dele. E é essa dificuldade, porque assim, não importa a idade. Resolve o meu também, Jorginho? Já que tu tá resolvendo pra galera, resolve o meu também. E aí, veja só, essa brincadeira que você está fazendo é o ponto que eu vou tocar agora. Não importa a plataforma. O que importa é o saque. Precisa ter um saque que responda. Foi justamente o que eu falei, né? Você tem um canal à disposição, aí você entra em contato. Eu entrei, para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de como foi a minha situação. Eu entrei em contato, era por volta de 9 a 10 horas da manhã, foi até nosso colega Tadeu, do nosso grupo lá do Zap, que passou o contato, e eu entrei em contato na mesma hora. E não obtive resposta. Quando foi 11 horas da noite, chegou a mensagem para mim. Boa noite, senhor Rodrigo. Estarei dando continuidade ao seu contato, em que posso ajudá-lo. Me diga o seu CPF. Aí eu disse o CPF. A pessoa... Diz aí o CPF. Ok, vou dizer já. Ok, aguarde um momento. Pronto, eu estou aguardando esse momento até hoje. Botei a mensagem lá, e aí? Vamos dar continuidade, não sei o quê? Zerou. Então, brincadeiras à parte, mas vejam só. Eu fiz para o primeiro jogo que teve com o biometria facial, que foi contra o Ferroviário, e não tive tanta dificuldade. Acho que foi logo quando iniciou, nem tinha anunciado pelo Santa Cruz, tinha começado, mas o Santa Cruz não tinha anunciado. Então a plataforma não estava tão congestionada. Eu não tive problemas. Esse check-in que eu fiz agora, eu também não tive problema. Por quê? Porque eu já tinha feito tudo, já estava tudo certinho, já tenho meus dependentes e eu já me familiarizei com a plataforma. Eu sei onde é, eu já sei onde é que baixa a carteirinha, enfim. Mas o cara que está acostumado com outra plataforma, essa aí é totalmente diferente. A outra, você fazia o check-in até mais simples. Nessa você vai comprar o ingresso, coloca seus dados e aí ele dá o desconto. Então é um processo completamente diferente. Então o que é que tinha que acontecer? O Santa Cruz não é futebol card. O Santa Cruz, sabendo que ia ter esse entrave, que ia ter esse funil de entrave, era para ter reforçado o saque. Mas 3, 4 pessoas no saque resolveria, bicho. 3, 4 pessoas ali para resolver os assuntos ajudaria. Então eu acho que não vai ser o São João, Baltar, não vai ser o São João que vai atrapalhar. Eu acho que esse entrave da biometria facial vai sim. Por quê? O torcedor tricolor está tentando fazer, mas não está conseguindo. Não, eu acho que, como eu disse, eu também acho que não é o São João que vai atrapalhar, não. Eu acho que o São João é mais um fator. Mas, assim, eu acho que o Santa Cruz também pecou na questão do acesso à informação para o torcedor. Na verdade, acho que vem pecando nisso, Baltar, há muito tempo, né? Ou o Santa Cruz, para se comunicar com o torcedor, é uma merda. Eu acho que o Santa Cruz deveria ter feito algo mais didático, mostrando mesmo na tela. Você vem aqui, clica aqui, faz assim, não sei o quê. Porque, meu amigo, para quem tem acesso à tecnologia, para quem tem facilidade com tecnologia, ok. Mas para quem não tem, imagine pronto, um senhor de idade, feito o caso do tio de Jorginho aí. Amigo, se eu mandar meu pai fazer isso aí, meu pai não vai conseguir fazer nunca. Meu pai para aprender a usar o WhatsApp foi uma lenda. É complicado. Eu acho que
se tivesse um apoio ao torcedor para fazer isso aí, resolveria até as pessoas que não têm tanta familiaridade. E na semana passada, as redes sociais de Santa Cruz até tentaram fazer alguma coisa. Nessa, frio. Zerou. Não fez nada. Não teve nada. Mas tentou fazer alguma coisa de uma forma de uma forma pouco pedagógica. Entendeu? E essa semana que não fez nada? Botar umas fotozinhas, escrito lá, você faz não sei o quê. Meu irmão, isso não é pedagógico, isso é para quem tem acesso já, para quem já tem familiaridade com a tecnologia. Para a pessoa que tem dificuldade, ela vai ler aquilo ali, ela não vai saber fazer porra nenhuma, não. Ela não vai saber para onde ir, não. Então tem que ser uma coisa mais pedagógica mesmo, pegar uma pessoa... Gente, grava um vídeo, pô, um cara... E aí, grava gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui da nossa nova plataforma? Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Você precisa, primeiro de tudo, entrar aqui, ó. Aí mostra a tela do computador, o mousezinho indo lá, clicando. Clica aqui, depois vai aqui, tal, depois faz isso, depois tira sua foto, congela, fica paradinho, não sei o quê. Pô, o cara poder saber fazer, pô, senão o cara não consegue, não adianta. Mas botar, veja. Tudo isso que você está falando, imagine esse vídeo aí o saque vai lá e manda esse vídeo para a pessoa na hora. Tô com dificuldade aí. Pum, resolve. Vai descongestionar o atendimento. Mas a gente tá falando de Santa Cruz. Bicho, só vai acabar essa situação ano que vem, pô. Esquece. A gente não tem banheiro, pô. Agora, esquece essa porra aí. Outra coisa também, aí falando da Futebol Card, porra, a gente tinha um sistema tão simples, tão fácil, que era pelo site, né, da gente, você ia lá, reservava o ingresso, check-in, acabou, já estava lá na sua carteira, e, porra, esse processo da Futebol Card é um processo mais complicado, naturalmente, já. Eu acho beleza, mas é porque aí não tem o que fazer, porque eles já é um player nacional, ele já tem essa base. Não dá para adaptar, não. Senão o cara tem que fazer. E eles não vão mudar, mas eu só estou dizendo isso. Porra, a gente tinha um sistema tão simples, tão ágil, e agora foi para um que o acesso é muito mais difícil. Então, por isso que eu acho que tem que ser mais pedagógico, entendeu? Eu acho que... Pior que assim, depois que você faz a primeira vez, fica tranquilo. Fica tranquilo. Depois que você faz a primeira vez, fica tranquilo. Mas assim, eu acho que a culpa é do Santa Cruz e... A culpa é tua, que não fez o meu, só fez o do teu tio. Agora eu tô aí sem poder ir pro jogo. Quando a gente pensa na questão do jogo em si, eu acredito que o Santa Cruz vence mais uma vez, não sei se com facilidade, tá? Porque uma coisa que me chamou a atenção é que no jogo do Ferroviário, me pareceu que o Ferroviário já conhecia bem o Santa Cruz. Eu acredito que essa questão de ter jogado já uma vez, ser retorno, espero que isso não se repita contra o Souza. Apesar de termos visto aí o Souza derrubando o América de Natal, que é um bom time, o América de Natal, não é qualquer time, mas eu acredito que a gente consegue vencer a partida. Meu placar é 3-1, tá? Meu placar é 3-1. Eu acho que a gente consegue vencer a partida. Não vai ser fácil, né? É o que? Fácil, não, acredito que não. Mas 3-1. Eu acho assim. Eu não acho que o Ferroviário já conhecia o Santa Cruz, não. Inclusive, não, conhecia assim, de ter jogado uma vez num período tão curto e enfrentado novo, né? Não, eu entendi. Mas eu estou dizendo assim, inclusive, quando o Santa Cruz levou o segundo gol, aí deu uma acordada no time, o time resolveu ir para cima. Meu amigo, o Santa Cruz encurralou o Ferroviário de um jeito. Umas 4 bolas assim. Era pra ter... Faltou fazer o gol, pô. E aí acabou que no contra-ataque a gente foi, levou o terceiro e matou o jogo. Um gol fuleiro do caralho. O time subiu na ânsia de fazer um gol de todo jeito e esqueceu de marcar. Se desorganizou defensivamente, na verdade. Mas assim, quando o Santa Cruz resolveu jogar bola, o Santa Cruz mostrou pro Ferroviário, bicho, fica aí no teu canto que quem manda aqui sou eu. Só que aí se empolgaram demais. O menino lá, o zagueiro, como é o Matheus, o Matheus teve uma hora que estava dentro da área do Santa Cruz. Pô. O jogo rolando, não foi um lance assim de cobrança de escanteio nem nada, não. Ele pegou a bola e foi subindo,
o espaço foi abrindo e ele foi entrando, e quando eu vi, ele estava dentro da área. Tocou a bola e foi para tentar fazer o gol, jogando de centroavante. Então, assim, eu não acho que foi uma questão de que o Ferroviário estava na obrigação dele de jogar dentro de casa e vir para cima. Já tinha levado uma lapada, estava com sangue no olho. E o Santa Cruz entrou com a rotação bem abaixo do que tem costumado entrar. Eu acho que em casa, com a torcida empurrando, não sei o que, é outra história, bicho. Porque aí os caras jogam na vontade, jogam na empolgação, a torcida ajuda, empurra, não sei o que, e os caras vão se empolgando. E aí a postura é diferente, entendeu? Naturalmente a postura é diferente. E, sendo bem sincero, eu acho que a gente ganha os 2 próximos jogos. A gente ganha do Souza, ganha também... E vai ser um jogão, Santa Cruz Central no Arruda. Eu acho que vai ser um jogo da porra. Ganha também do Central e acabou-se classificado antecipadamente e tchau pro Louro. Eu ia falar exatamente isso. Eu vou para Natal só para tirar onda ainda mais. Eu ia falar isso, Botar. Acho que a gente ganha os 2 próximos jogos, não só esse. Eu concordo que... Eu acho que toda vez que o Santa Cruz perde, vira um Deus nos acuda. É tudo ruim. Tudo não presta. Aí o goleiro falha. Aí Thiaguinho isso. Aí, meu irmão, perdeu. É do futebol. Perdeu. A gente teve chance de sair com empate até com vitória. Mesmo jogando mal. E nesse sufoco que o Santa Cruz dá no Ferroviário, o Santa Cruz estava com praticamente... Estava com o meio-campo reserva já, Foi, né? Estava sem William Júnior e estava sem Gabriel Galhardo. Já tinha um atacante que é Pedro Henrique. Pedro Henrique já estava jogando. A gente não tem, né, até para os próximos jogos, um cara que dá uma dinâmica muito grande no lado direito. Então, e por final, o Pedro Henrique perdeu um gol de cabeça, meu amigo. Que puta que pariu, velho. Me desculpem palavras. Puta que pariu. Eu acho que o jogo do Arruda vai ser para Marcelo Cabo. Ele tem demonstrado ser um treinador que trabalha na semana, não é o time não fica parado fazendo qualquer trabalho. Ele trabalha também em função do adversário. Tô falando isso agora, trabalha na semana, eu me lembrei de Givanildo Oliveira. Ele, um momento desse aí, ele jogava a bola, cruzava os braços aqui na beira do campo e ficava. E a galera batendo bola lá, e quando acabava ele, tá bom, vamos embora, valeu, o vestiário, ia ser o trabalho dele. Então, é um técnico que trabalha, a gente sabe que o time tem evoluído, jogou mal, enfim, bola para frente. Acho que a gente ganha esse jogo, não tem esse desespero que tomou. Irmão, o jogo pós-Ferroviário parece que o Santa Cruz estava em 5º colocado já. Também tudo. Você está certíssimo, Júlio. Tudo é um Deus nos acuda. Deus nos acuda, é o fim do mundo. O Santa Cruz está em primeiro. É justamente o que a gente vai conversar sobre a SAF, né? Então a gente vê. Esse lance aí de tudo do Santa Cruz agora foi ruim porque a gente teve a oportunidade de passar o asa. Era o momento de passar o asa que empatou na rodada. Mas tá tudo bem, velho. A gente vai ter um jogo no Arruda. Domingo, deve ganhar, a gente deve ganhar do Central, a distância para o 5º colocado deve aumentar bastante, consequentemente a gente vai ficar classificado, porque fora o Santa Cruz, todos os jogos estão sem nenhuma possibilidade de cravar. Vai jogar Souza em América, o Souza ganhou, porra. Então, o Santa Cruz hoje é o único time do grupo que a gente diz assim, não, o favorito é o Santa Cruz. Eu me arrisco a dizer. Sem dúvida, pô. O Santa Cruz é o time a ser batido no grupo, sem dúvida. Eu me arrisco a dizer que o Santa Cruz acaba essa fase com 10 pontos na frente do pelo menos 10 pontos, corrigindo minha frase. Pelo menos 10 pontos na frente do 5º colocado. Pelo menos. E do segundo, a gente vai abrir ainda 9 pontos para o 2º colocado, que é o Central hoje. E a gente vai abrir 9 pontos para o Central tranquilamente, porque a gente vai ganhar deles no Arruda. E já bota os 9 pontos, né, de distância. Bota 6 para o Central. A gente tá com 3 pontos à frente do Central. Tem 2 rodadas, né? Tem essa, a próxima desse fim de semana. Aí se o Central não ganhar, o Santa Cruz ganhar, pode ser que abra 9. Pode ser que abra 9. Qual é o próximo jogo do Central? A gente joga contra o Souza, o Central joga contra quem? Vocês sabem aí? Central joga contra o Horizonte fora de casa. Horizonte. Fora de casa.
Fora de casa. Fora. Pode acontecer. Pode então, pode acontecer. Pode acontecer de já ser os 9 pontos a partir da partida contra o Central mesmo. E a gente tá 9 pontos do quinto colocado já, né? Aí a gente termina com pelo menos 10 pontos à frente dele, tranquilamente, isso aí. E o teu placar, Baltar, do jogo? Eu vou nesse de ou 2-0, eu vou deixar o 2-0. Tu já disseste 3-1, só para frente. Eu vou 3-0. Eu vou 3-0 pra gente não tomar gol. Hã? Eu vou em 3-0, pra gente não tomar gol também. Boa opção também. Bom, galera. Eu acho que o Santa Cruz ganha esse jogo até com uma certa tranquilidade. Assim, eu não acho que vai passar sufoco, não. E esse porra aí, com essa canequinha fazendo inveja. Fazendo inveja. Não me entregou a minha ainda. Aí, ó, o patrocinador tá aqui por cima. Igor Design. Dá moral aí, segue lá no Instagram. Valeu, Igor. Obrigado, viu, Igor, pelas canecas. Agora, o safado do L não passou a da gente ainda, não. Calma, caralhos. Eu vou entregar. E a gente vai ter a caneca do sorteio. Lembrando aí. Aproveitando, mandar um abraço para nossa amiga Marcela, galega do Arruda. Em breve, sua caneca tá chegando aí, viu, Marcela? Exato. Lembrando que quem quiser. Aí, que vai ser um deles que vai te entregar. Quem quiser uma caneca dessa, a gente não tá vendendo, tá? A gente vai só levar em sorteio. Então, se quiser, vai lá no Instagram da gente, tem lá, né, como é que participa da promoção que a gente está fazendo lá para o sorteio. E quem quiser também, entra no nosso grupo do WhatsApp, tá aí em cima, ó. A gente vai deixar o link para acesso no grupo do WhatsApp aqui embaixo. O grupo é aberto, você pode falar, comentar, tirar onda, principalmente se o Sport perder, né? Compartilhar matéria de notícias do nosso Santa Cruz. E a gente sempre coloca em primeira mão tudo que a gente posta no nosso Instagram, tem muita informação também, a gente está colocando lá nesse grupo. Então, entra lá para acompanhar a gente também, beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre o assunto do momento, né? A SAF e a questão da aquisição em definitivo do estádio José do Rego Maciel pela Sociedade Anônima do Futebol, que se tornará o Santa Cruz. Antes de eu abrir o debate com Jorginho e Baltar, eu queria dizer o seguinte: a gente teve muita desinformação ao longo da semana com relação a isso, tá? E a gente precisa esclarecer alguns pontos, certo? Então fique atento aí, sobe o som, compartilha com a galera a partir de agora, para a galera ver que a gente vai começar a conversar aqui, que são baseados em fatos, tá? Isso aí a gente tem, porque o presidente Bruno Rodrigues comentou e levantou esses pontos em algumas entrevistas, inclusive a última entrevista, eu não sei com quem foi, mas a última entrevista ele deu muitas informações a respeito disso. Vamos lá. Primeiro, o controle do estádio José do Rego Maciel ficará a cargo da SAF. Ok, mas no contrato tem, primeiro, um investimento mínimo de 100 milhões, tá? Ao longo desses 13 anos, beleza? Então, existe um aporte financeiro inicial, né, de reformas, mas ao longo desses 15 anos aí, 15 não, 13 anos, né, no contrato são 13 anos, ao longo de 13 anos eles precisam investir os 100 milhões. Outra coisa, em contrato está estipulado que o estádio não pode ser demolido. Está no contrato. Nem descaracterizado. É isso. Outra cláusula do contrato é que ele não pode ser descaracterizado. O que é isso? Perder o padrão das cores. Não pode ser demolido, não pode ser vendido para outra cláusula que temos é a impossibilidade de venda do estádio José do Rego Maciel. E não pode ser descaracterizado, que não pode mudar as cores do clube. Não pode, o estádio não pode deixar de usar as cores tricolores. Isso. Uma outra coisa que tem lá, os donos e proprietários de camarotes e cadeiras estão mantidos no contrato da SAF, certo? Então, o cara que é proprietário de um camarote e o cara que é proprietário de uma cadeira, ele tem esse assento ou esse camarote garantidos após a Sociedade Anônima assumir o estádio, né? O presidente Bruno Rodrigues, inclusive,
disse que essas discussões a respeito do Arruda demoraram bastante, foram discussões, né, debates entre ele e os membros da SAF que se arrastaram por muito tempo. Por quê? Eles queriam os camarotes, mas Bruno Rodrigues fez uma consulta a Bartolomeu Bueno e outros membros do conselho, e eles disseram que... Bartolomeu Bueno estava acordado na hora da consulta? Disseram que sim. E tá. Eles disseram que se fosse entregue camarotes e cadeiras de proprietários à SAF, a SAF não passaria. Eu não sei por que essa ameaça, já que o Conselho Deliberativo não tem poder de veto. Mas eu acredito que eles iriam judicializar a questão. Né? Eles iriam judicializar a questão. Com direito, tá? Exato. Eles iriam judicializar a questão. Então, foi mantido isso e, segundo o presidente Bruno Rodrigues, os investidores decidiram construir novos camarotes. Então, nós teremos uma configuração diferente ali. Opa! Daquele lance lá do Arruda. Já gostei. Né? Já vou juntar meu dinheiro. Construir novos camarotes. Está garantido, Jorginho. Não precisa se preocupar, não. Teu assento está garantido aqui no correio do papai. Então, a gente vai ter, nessa configuração nova de gestão do Arruda, construção de novos camarotes. Isso foi dito pelo presidente Bruno Rodrigues. Tá? O estádio ele vai ser modernizado, se tornar um dos mais modernos do Brasil e ter sua capacidade... Moderno não, moderno. Modernos, ele fala, né? Modernos do Brasil. E ele terá a capacidade estipulada em 60 mil torcedores. Certo? Essa excelente. Eu há muito tempo eu venho falando isso. Eu acho que um estádio do Arruda feito... a gente já viu no passado, com público de 90 mil, de 100 e pouco. Não se vê mais, não vai se ver mais. Isso não existe mais, entendeu? A intenção e a minha intenção, realmente, o meu desejo, né? Então, a palavra, o meu desejo era ver um Arruda assim, com 60 mil e cadeira, uma coisa que pudesse dar um conforto. Aí o cara que é mais raiz, né? Mas, porra nenhuma, eu gosto do concreto, da arquibancada e tal, não sei o quê, mas, bicho, eu também gosto, eu sou povão, eu gosto de assistir jogo de torcida organizada, eu levo meu filho guri para ficar lá sentindo essa emoção da festa da torcida, né, de perto ali da torcida organizada e tal, ele gosta, mas assim, futebol não tem mais espaço para isso hoje em dia, porra. O torcedor tem que ser tratado como cliente, entendeu? E o estádio é um dos primeiros fatores nesse sentido. Assim, você tem que dar um conforto, você tem que dar... E é muito fácil pensar em mim, em você, ou Jorginho, que são pessoas em plena saúde, com a idade ainda tranquila para passar por esses apertos do futebol. Mas uma galera mais idosa, a mulher, ela precisa de ter um conforto, precisa ter um banheiro decente, precisa ter uma cadeira para sentar. Entendeu? Meu pai... Eu contei para vocês, na outra live que a gente fez, que meu pai, depois de muito tempo, desde antes da pandemia, meu pai não ia mais para estádio. E eu resolvi levar meu pai, porque meu filho ficava cobrando muito, meu filho caçula. Meu pai, no outro dia, parecia que tinha corrido uma meia maratona. Ele não aguentava. Eu liguei para ele, pai, como é que tá? Pô, tô lascado aqui, cheio de dor e não sei o quê. Passei o dia todinho deitado no sofá assistindo televisão, cansado, tô morto. Então, assim... É necessário cadeira, é necessário uma modernização, e é o que está sendo prometido, né? Se for feito realmente o que está sendo prometido, modernizarem o Arruda, vai ser muito bom. Antes de passar para Jorginho, existem mais 3 pontos aqui que eu queria falar, para completar. O presidente Bruno Rodrigues deixou bem claro que se aqueles checkpoints, né, aquelas metas que existem no contrato, elas não forem cumpridas, a SAF volta para a posse da associação, certo? Então, os investidores não são malucos de estar entrando num bagulho desse, investir dinheiro pra cacete e deixar de cumprir uma, duas e perder, dar o Santa Cruz, pelo amor de Deus, né? Então, existe também isso no contrato, tá? Se não forem cumpridas as metas, a associação recebe a SAF integral, certo? Ficou estipulado que existe um retrofit, né? E o naming rights também vai ser implementado nesse processo.
E um detalhe que muita gente não sabia, e aí eu vou passar para o Jorginho fazer o comentário dele, é que o terreno do estádio José do Rego Maciel não é do Santa Cruz, é da prefeitura. O terreno do Arruda, pô, isso daí eu não sei. É porque o torcedor realmente não se informa direito sobre as coisas do clube. Mas assim, o terreno do Arruda, todo mundo sabe que o terreno do Arruda é uma seção da prefeitura e que, por isso, inclusive, é impossível o Arruda ser leiloado por dívida trabalhista e coisas desse tipo, porque não tem como você leiloar o estádio e não leiloar o terreno, por exemplo. Desmembrar, não existe desmembramento. Isso aí é impossível. Então, assim, por isso que por diversas vezes ocorreram ações, e assim, quem era dirigente do Santa Cruz nunca se preocupou, porque como é? Inalienável, né? Não pode ser vendido, não pode. E para isso tem que haver uma autorização. Agora vai ter que ir para a Câmara, vai ter que ter um projeto de lei. É por isso que existe na etapa aprovado lei, né? Isso daí não vai acontecer. Pô. O que vai acontecer, no final das contas, é o termo de cessão de uso do estádio. Na verdade, esqueça essa possibilidade, porque eu, sinceramente, não acredito que a Câmara vá aprovar, entendeu? E o Santa Cruz vai ceder o estádio, o uso por 100 anos, por 50 anos, renovável por mais 50, como estão falando por aí, e vai ser nessa pegada. Na minha opinião, eu acredito que vai ser assim. Não sei se Jorginho concorda aí também. Fala aí, Jorginho. Então, eu acho que quem acredita que vai ser alterada a lei por conta da SAF Santa Cruz é maluco. Não vai ser alterada, até porque isso abre brecha para... Santa Cruz, eu acredito que vai se articular nos bastidores para dizer, segura essa porra, não libera não. Não, mas isso aí, assim, não vai interferir em nada, porque, assim, o cara que fizer isso para tentar qualquer coisa contra a SAF, são 50 mais 50, vai estar todo mundo morto. Entendeu? Então, todo mundo não, porque eu vou estar vivo. Pô. Tá certo. Então, assim, essa questão aí eu acho que já está superada. Acho que os investidores chegaram nessa questão. Acho que um dos entraves foi esse, né? Porque quando se debruçaram na situação, disseram, bicho, tem como passar pelo nome da SAF, não. E aí, o que é que faz? Então, são 50 mais 50 por isso, né? Porque se a lei for alterada por conta disso aí, vai abrir margem para muita situação que não poderia acontecer. Então, vai ser isso aí. O torcedor que não sabia dessa história do terreno do Arruda está sabendo agora. O torcedor que também não sabia que a SAF ia ficar com o Arruda está sabendo agora. E o torcedor que está contra, que foi um dos pontos do vídeo que a gente soltou hoje, não vejo problema não. Uma observação, né? Jorginho conseguindo gravar vídeo. Porra, destravou o bagulho, velho. Falta só tu, Baltar. Mas sabe o que foi, pô? A polêmica estava tão grande. Eu vi pessoas que eu sei que são ligadas a grupos políticos do Santa Cruz já movimentando as redes sociais, já fazendo textão, já fazendo pontuações que são lúcidas. Você lê o texto do cara, você vê que não é. Aí, pô, aquilo ali viraliza, pô. Aquilo ali ganha as redes sociais. Então, só que quando você tem uma opinião, pô, eu tô aqui, Baltar, Hélio, a gente não é ligado a nenhum grupo político do Santa Cruz. Se Hélio abre a boca e diz assim, bicho, eu sou contra, por conta disso, eu vou respeitar, velho. Qual é o problema? Agora, se eu sei que são pessoas ligadas a um grupo político do Santa Cruz, pessoas que estão no Santa Cruz há um tempo, eu sei que isso aí não é opinião. Eu sei que essas coisas são para tumultuar, entendeu? Então foi um dos motivos que me fez conseguir fazer um vídeo. Então, para finalizar sobre isso aí, o torcedor que tem a opinião contrária, assim, é uma opinião nossa aqui, dessa entrega do Arruda à SAF, ele tem um sentimento de pertencimento que eu não entendo. Eu, particularmente, não entendo. Porque, veja só, o Arruda não é nosso. O Arruda é de quem
administrou Santa Cruz por esses anos. São as únicas pessoas que possam dizer que são donas do Arruda. Por quê? Porque financeiramente eles usaram o Santa Cruz. Ou para ganhos políticos, ou para ganhos financeiros, e o Arruda faz parte disso. Essas pessoas podem dizer, o Arruda é meu. Mas é uma pequena parcela da torcida de Santa Cruz. Da torcida não, né? Uma pequena parcela das pessoas que envolvem o Santa Cruz, porque essas pessoas não torcem para Santa Cruz. Mas o torcedor de Santa Cruz achar que o Arruda é dele, não se engane, meu filho. O Arruda nunca foi do torcedor. A gente paga para entrar, a Apanha para gente entrar. apanha para entrar, a gente é maltratado no estádio. Ô, O Jorginho, Santa, Mídia Cruz, na cabeça. o Santa Cruz começou a ter um serviço de bar decente agora. E mesmo assim tem alguns problemas. Importantíssimo você estar falando isso. Tem alguns problemas, não, tem muitos problemas. Isso do serviço de bar, né? Não estou nem falando do estádio em si. Mas é muito importante você falar isso para que o torcedor entenda o seguinte, veja. Ainda que o Arruda fosse realmente do torcedor, quem é que vai manter o Arruda? Porque o Arruda está caindo aos pedaços, mano. O Arruda, como a gente estava falando aqui, já botou 100 mil pessoas, ou mais de 100 mil pessoas. Hoje a gente briga para poder ter condição de botar 30. Para botar 30. Todo ano é uma confusão para a gente poder ter autorização para botar 30 mil. E eu faço um acréscimo aqui à sua fala, Lothar. Estamos à beira de uma tragédia igual da Fonte Nova. Eu ia chegar nesse ponto. Não. Isso, eu ia chegar nesse ponto. Então, assim, meu amigo, a tendência era a gente ficar sem o Arruda. Era a gente ir jogar na arena. Então, assim, porra, vamos acabar com essas paixonites. O que me fode em futebol é isso, sabe assim? Porque a galera quer viver um romantismo e a turma não pensa nas possibilidades de uma decisão dessa. Respeito, tá? Quem pensa o contrário. Respeito a opinião de todo torcedor. A gente vive... Eu, pelo menos, sou um cara democrático. Eu acho que todo mundo tem direito a ter a sua opinião, a dizer eu gosto, eu não gosto, eu concordo, eu não concordo. Ok. É uma minoria que não concorda. A gente fez uma enquete no nosso grupo, por exemplo. Eu acho que só tinha uma pessoa que tinha votado contra. O resto estava todo mundo votando a favor. Mas sempre vai ter alguém que vai votar contra. E eu não estou falando por politicagem, não. Estou falando porque não entende o processo, porque não gosta mesmo, porque romantiza o Arruda, né? Tem muita gente que diz, não, pô, eu não quero que o Arruda vire uma arena, não. Eu quero que o Arruda seja sempre assim, raiz. Porra, não tem espaço mais para isso. Não tem mais espaço para isso. E, voltando ao que eu estava dizendo da questão das condições do estádio, então, assim, se não passa o estádio para os caras, e os caras não tomam conta de verdade, não reforma, tem aí o projeto Retrofit, quem não conhece ainda o que é, pesquise aí, dá um Googlezinho e dá uma pesquisada no que é o Retrofit. Vai haver uma modernização do estádio, vai haver condições sanitárias decentes para o torcedor, entendeu? Acessos melhores. Então, assim, bicho, para com esse negócio, velho, vamos deixar acontecer. A SAF aí, eu acredito que vem só para melhorar, entendeu? Pior. Agora eu vou naquela de Tiririca, pior do que tá, não fica. E é isso, porra. Se a gente não se abrir de verdade para o processo de SAF, e quando faz essa porra, deixa do jeito que estava e vamos ver no que é que vai dar. Porque os caras estão comprando o clube, porra. Isso é definitivo. A torcida tem que entender que a venda da SAF é definitiva. Não é? Tem muita gente, hoje eu vi muita gente dizendo isso. E depois dos 15 anos, como é que vai ser? A SAF vai embora e vai ficar com a Arruda? A SAF não vai embora, não, galera. O Santa Cruz está sendo vendido, ele não está sendo alugado, não. Ele está sendo vendido. Quem comprou a SAF? Comprou o Arruda, comprou o Santa Cruz e pronto, é deles. Não vai voltar para depois Bruno Rodrigues, Antônio Luiz Neto, qualquer um assumir, não. Acabou. Não fala esse nome na live, não. Isso dá um azar. Tô batendo é capaz de travar, de cair. Verdade, Jorginho, foi mal. E outra coisa, Baltar, sabe o que eu acho, velho? É o seguinte. Eu não sei onde é que estava esse amor todo da galera que está reclamando nos anos anteriores, né? Porque o estádio saiu de
70 para 60, de 60 para 50, de Não, 50 para calma, 40. calma. Você pulou de 100 para 90, de Sim. 90 para 70, e estava todo mundo feliz ainda com 70. Depois passou 60, para 50, com 40, 6 mil. 40. No início desse ano tava 20 mil, pô. E até naquele jogo do acesso merda. contra a Portuguesa, naquele jogo do acesso contra a Portuguesa lá, que a gente foi para a Série A, no Arruda, aquele jogo, eu me lembro como se fosse hoje, aquele jogo, a capacidade do Arruda era 60 mil. Tinha uns 80 naquela porra. Foi 59.993 pessoas. Um absurdo maior que eu já vi na minha vida. E não tinha 100 mil pessoas no Arruda naquele dia. Eu não sei mais do que são 100 mil. Porque, meu amigo, eu assisti o jogo, juro para vocês. Eu assisti imprensado. O jogo inteiro, imprensado, o jogo inteiro não, mas grande parte do jogo eu assisti pendurado na grade que divide a arquibancada do Escudo daquela parte atrás do gol onde fica o Inferno Coral. Aquela grade, ela estava... Eu não sei como aquela grade não caiu, porque aquela grade estava... Eu acho que ela não caiu, porque tinha tanta gente espremido nela, dos dois lados, que ficou segurando quem estava pendurado nela. Porque eu assisti o jogo, eu subi na grade para poder ver o jogo e fiquei o jogo todinho pendurado na grade, assistindo. E o cara dizer... Eu acho que de lado. O cara dizer para mim que ali tinha 59 mil pessoas, meu amigo. Pelo amor de Deus. Então, assim... Oi, Jorginho. Deixa eu lembrei de uma coisa aqui que a gente tá falando para não esquecer. Fale. Sobre retrofit, né? Então, por esse vazamento que Camila falou, o retrofit só vai acontecer com a venda do nome, né? Name Chamada right. Name Right. Não vai acontecer com o investimento inicial da SAF, tá? Isso. Os valores que eles colocaram para os próximos 12 meses, não dá para fazer um retrofit. No máximo, dá para colocar o Arruda para 40 mil. Foi muito bom você falar isso. O investimento que eles estão fazendo inicial é para reformar o emergencial. Isso. É para não deixar cair. Porque é o que vai Mas é cair. eu acho que já está engatilhado, muito provavelmente, e aí é achismo, tá? Deixar claro, é achismo. Acho que já está engatilhado, no mínimo, 2 investidores para ter o nome do Arruda, porque normalmente esses negócios são para vários anos, a empresa é de grande porte, vai ser diluído, sei lá, em 10 anos, fica barato para a empresa, fica ótimo para o clube, ótimo para a SAF. Esse valor já entra nos 1 bilhão, tá? Vamos dizer que sim. A Neoquímica, que é a do Corinthians. Que vai ser a Emirates. Se a Emirates chega lá... viu, galera? Não vão compartilhar isso por aí, não. Se a Emirates chega e diz assim, é por 10 anos, 100 milhões, vai fazer o retrofit que seja, entra no 1 bilhão. E, desculpa te cortar, botar mais... Não, é importante, só fala. Outra coisa que a gente estava falando o dia todo é sobre essa questão aí que você falou de uma vez SAF, sempre SAF. É muito importante as pessoas saberem disso. E, como o Hélio falou aí, a gente só teve a prévia do contrato. Quando esse contrato vazar por inteiro, a gente vai poder ver dezenas de coisas. Existem vários pontos para proteger o Arruda de futuras negociações que não são envolvidas no futebol. Imagine que um sheik vai comprar a SAF do Santa Cruz, ele vai comprar com tudo e o Arruda será o Arruda para jogar futebol, para que o clube pratique os eventos esportivos e outras coisas que mais vai acontecer. Então, a torcida, e o terceiro ponto, até para encerrar na minha fala sobre isso, tem que parar de dar ouvido. Tu já tá sabendo que tem um shake aí querendo comprar, Jorginho? Tô com uma informação quente aí. Eu soltei aqui a dica da Emirates, né? Tá assim. E veja só, tem que parar de dar ouvido a torcedor do Náutico e torcedor do Sport sobre a SAF do Santa Cruz. Primeiro, tem um podcast que tem alguns integrantes
do Náutico, podcast até o mais famoso deles, que tem um cara que a vida dele é ganhar fama em cima da SAF do Santa Cruz. Tem que parar de dar ibope, pô. É só não dar ibope, porque veja só, a SAF do Náutico deu errado para o bem do Náutico, tá? Na minha opinião, a SAF do Náutico não era boa. Era nos moldes. Era nos moldes. Eu queria que eles, já que desistiram do Náutico, comprassem o Sport. Era nos moldes, só para resumir, era nos moldes dessa do Santa Cruz, independente de valores, era nesses moldes de ficar com patrimônio, fazer investimentos até menores que o do Santa Cruz, porque provavelmente fizeram a conta, enfim. Mas era nesses moldes. Só que o Náutico, ele fatura mais que o Santa Cruz. Então, o dinheiro injetado pela SAF seria menor. Então, não fez sentido. Então, o conselho lá tinha poder de veto, vetou, ótimo. Não tem problema quanto a isso. Dizer que aqui o conselho do Náutico fez bem em não aceitar essa SAF. A SAF do Santa Cruz tem características completamente diferentes. O Santa Cruz está no fundo do poço e, mesmo assim, conseguiu uma SAF que, para o Santa Cruz, está muito ok. Os orçamentos do Santa Cruz serão o dobro do que o Santa Cruz tem hoje em dia. E as metas para séries superiores são ótimas. Será mais do que o dobro. Santa Cruz vai ter uma série B de 20 milhões. Mas o Santa Cruz tem... Não é dobro não. Santa Cruz gera 13 milhões ao ano. 12 milhões ao ano aí, historicamente. Não, pô, vai ver. Então, Isso aí... Eu estou falando de um orçamento de 20 milhões para a série D. Veja. Então, mas eu acho que... Calma, veja. Jorginho trouxe informação. Vamos lá. São 13 milhões, mais ou menos, Santa Cruz tem de receita. De receita média. Isso não é investimento. Né? Receita é o que o clube arrecada no contrato. Então, 20 milhões de investimento. Ou seja, tira pagamento, tira não sei o que, tira bababá, e investir 20 milhões, tá ligado? Então, era isso que eu ia chegar. Veja só. Na realidade, não é investimento. É receita para a Série D. Não é investimento, é receita para a Série D. Por quê? Assim, é investimento, mas para que fique claro para o torcedor, não é que os caras vão chegar e vão botar 20 milhões. Sim, não, sim. O orçamento para a Série D será de 20 milhões. 20 milhões. Pode ser gerado até pelo próprio clube. Né? Entendeu? Então, assim, para o Santa Cruz, essa SAF, no meu entendimento, é muito boa. A gente não pode se comparar com o Bahia, a gente não pode se comparar com o Botafogo, a gente não pode se comparar com o Cruzeiro. São realidades diferentes. Então, assim, para o Santa Cruz, torcedor do Santa Cruz, faça um bem para você. Acompanhe o podcast. É Tradição Não é Moda. Se você não gostar, acompanhe outro podcast do Santa Cruz. Mas não vá pela opinião de torcedor do Náutico e do Sport, não. O que adianta tu abrir o teu WhatsApp e ver um rubro-negro falando da SAF do Santa Cruz? Se tem tricolor que não sabe, pô. Ô, Jorginho, eu hoje tive uma discussão no grupo que eu participo. Esse grupo é um grupo que a gente fala de futebol e tem representante das 3 torcidas, né? Assim, é um grupo de resenha mesmo, de tiração de onda. E aí tem um cara lá, que é um cara até que eu tenho um respeito por ele, não vou citar o nome aqui. Eu acho ele, dentre os torcedores do esporte que eu conheço, eu acho ele um cara um pouco mais lúcido do que a média normal do rubro-negro. Mas aí ele hoje estava cheio de resenha lá, falando da SAF do Santa Cruz, e eu estava muito atarefado no trabalho, no trabalho não, eu estava num mestrado hoje pela manhã, e acabou que eu vi, no intervalo, eu vi o que estava rolando e não podia falar, e aí eu disse, não, depois eu vou falar. E quando eu fui falar, ele, pronto, agora você quer tolir minha opinião, eu não posso mais dar opinião. Eu falei, não, pelo contrário, você pode dar sua opinião. Você é livre para opinar. Agora, eu, como torcedor de Santa Cruz, vou levar em consideração só uma coisa. Você é um torcedor do esporte. A sua opinião ela não é baseada no que é melhor para o Santa Cruz, não. A sua opinião é baseada no que é melhor para o esporte. Você não está preocupado com o Santa Cruz evoluir, com o Santa Cruz melhorar, com o Santa Cruz crescer,
o Santa Cruz se tornar uma potência do futebol nacional novamente. Você não está preocupado com nada disso. Você está preocupado é que isso não aconteça. Então, para mim, por mais que você diga ser bem intencionado, a sua opinião é a opinião de um rubro-negro. Para mim, pouco importa o que você vai dizer. Você pode falar o dia todinho aí. Mas, para mim, a opinião de rubro-negro e de alvirrubro sobre a SAF do Santa Cruz não interessa. Você pode trazer 1 milhão de justificativas. Estou cagando. Não quero saber. Não me importa. Eu sou torcedor do Santa Cruz. Eu é que sei o que é bom para o Santa Cruz. O que é bom para a torcida do Santa Cruz. Eu e os torcedores do Santa Cruz. Vocês opinem aí, a boca de vocês, se eu falo o que quiser. Agora, o que interessa para o Santa Cruz é o que o torcedor do Santa Cruz pensa, o que o torcedor do esporte pensa. Se ele acha que é bom, se ele acha que não é bom, ele cuida do time dele, que está lá na lanterna agarrado e pronto. Então, vê só, eu vou até passar para ele. Eu acho o que você falou aí serve para qualquer coisa, né? Porque, por exemplo, cada um tem sua opinião, mas eu preciso ter informações, eu preciso ter minha opinião, eu preciso ter conhecimento, até para analisar a opinião do outro, né? Então, se o torcedor de Santa Cruz não tem não buscou informação nenhuma, tem onde buscar informação hoje. A mídia tradicional não fala, mas tem. O cara não leu nada sobre a SAF de Santa Cruz, não viu nada referente. E, de repente, saiu uma notícia, aí o cara vai lá e olha no WhatsApp, aí tem o rubro-negro, vamos vender o Arruda. Aí o cara, vamos vender o Arruda. Irmão, você precisa, pelo menos, procurar saber o que é que tem acontecido, para ter a sua própria opinião. E o que você falou é mais pura verdade, pô. Os caras estão nem aí. Os caras estão nem aí pro Santa Cruz, rubro-negro, alvirrubro. Os caras não querem que o negócio dê certo. Então, é isso. Outra coisa muito importante, se você é sócio, se você já foi sócio e você não está em dia, regularize a sua situação, caso seja possível, para você votar. Quem vai decidir é o sócio torcedor. O inominável de 3 letras tem todo um golpe e colocou na mão do torcedor. Ele colocou na mão do torcedor. Claro, ele colocou na mão de Bruno Rodrigues e Bruno Rodrigues colocou na mão do torcedor, corretamente. O torcedor de Santa Cruz vai decidir se o Santa Cruz vai virar SAF ou não. Então, regularize a sua situação para votar. Seja a sua opinião qual for, mas vote. Para depois não estar falando merda e não ter a possibilidade de decidir e depois estar aí falando merda em rede social. Olha, qual foi o ET que abduziu esse menino aí? Tá um hospedeiro dentro dele aí, porque esse Jorginho aí eu não conhecia, não. Fazendo um vídeo e... Porra! Falta só tu agora, caralho. Tem que tu evoluiu, gravar também. Tá pagando um treinamento aí pra ele de marketing pessoal, é? Um coach. Ele disse que é um coach. Quando ele falou coach, eu mandei ele se fuder. Só tá faltando tu gravar, Baltar. Vou gravar, meu. Lá vejam, estamos aqui finalizando nosso podcast hoje num modelo diferente. Espero que vocês tenham gostado. Uma dinâmica diferente. Sigam aí Eagle Design, nosso parceiro, tá? Dessa caneca top de linha que os caras estão babando aqui, porque ainda não mandei a deles. Só quem tem sou eu ainda. Mostra a caneca direito, pô. Tu ficou balançando, a galera nem vê. Bota perto da câmera. Já mostrei, seu animal. Sim, muito bem. Olha aí, pô. Obrigado, viu? É minha essa. Tem o link do nosso WhatsApp. Quer ouvir mais coisa de tricolor para tricolor? Acesse o link. Vai ficar aqui nas descrições. Nosso canal no Instagram também, vou botar aqui nas descrições. Segue a gente nas mídias sociais, porque geralmente a gente está soltando a informação rapidamente quando ela sai, né? A gente checa, vê a fonte de onde é e libera lá de uma forma resumida, de uma forma simples, e você vai poder se apropriar um pouco mais do que está saindo sobre o Santa Cruz. Porque, como os meninos disseram aí, tem muito torcedor rival falando merda o tempo todo, né? E muito torcedor do Santa Cruz que realmente não tem muito contato com as ferramentas ou está correndo demais, está caindo na conversa. Então, vamos fazer como o Jorginho disse, quem é sócio há mais de um ano, não está regularize a situação para votar, né, na AGE, para que a gente possa deixar esse passado do Santa Cruz com essas pessoas para trás, literalmente para trás. Por mim, e aí a opinião pessoal, por mim,
se vendia, como a gente tava conversando até no grupo lá, se vendia até o canal pros caras. Porque, vejam o que eu vou dizer. Se desse o deserto do Saara... Não dá para colocar isso na votação. Não dá para ir na votação da Câmara lá não também, para incluir eu o não canal. sei. Veja o que eu vou dizer. Veja o que eu vou dizer. Se desse o deserto do Saara para esses caras da associação fazerem a gestão da areia com 10 anos, acabava a areia naquela porra. Porra, Hélio, botar para arrumar. Fiquei até com medo agora. Se vender, vou mostrar uma imagem aqui para a gente ir embora. Se vender o Arruda, a venda Beberibe, se vender o canal para os caras, a gente aí, não sei se vocês conseguem ficar assim, ó, o canal vai ficar assim, ó. Porra! O canal do Arruda vai ficar assim, ó. Pode vender, pô. Meu amigo. Oxe, tá maluco, velho. Só, meu Deus do céu. Bom, galera, é isso aí. Estamos encerrando. Valeu. Um abraço a quem acompanhou a gente até aqui. Fica ligado aí que sempre tá saindo notícia da gente aí. Jorginho agora virou influencer, tá gravando. Falta só Baltar gravar agora, né? A gente só falta Baltar gravar. E a gente tá soltando notícia o tempo todo. Entra no grupo do WhatsApp da gente. Beleza? Valeu. Jorginho, Ei. abraço. Valeu, Baltar. galera. Valeu, tamo Saudações junto. tricolores. É tradição, não é moda. Valeu.